Fala, mulherada! Sejam todas muito, muito, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast para mulheres, feito por mulheres, para vocês mulheres. E hoje o tema está incrível, mas está meio restrito aí para uma fase da vida da mulher, que é... O tema de hoje é escolhendo bem com quem você vai casar. Então, abre a câmera. Ou escolhendo mal, né? Que acontece. É raro, mas acontece muito. Acho que não é tão raro. Acontece muito. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Mais um Pod Nós. Obrigada, estamos aí, né? Inclusive já passaram por essa fase de escolher. Quase deu Já. muito ruim, mas deu certo no final. A Kawane sempre tem uma história, né? Eu tenho testemunhos pra hoje. Hoje, na verdade, meu maior setor de testemunhos é nessa hoje é o área. teu momento, É. Eu vou então. testemunhar É o aqui. teu maior Hoje testemunho. a gente encosta pra trás Só deixa ela e só falar. escuta. E eu contando minhas humilhações pra vocês ganhar like. Com certeza, é assim que eu sobrevivo. Obrigada. Sim. Galera, é o seguinte... Como escolher certo, partindo do pressuposto que vamos viver para sempre com essa pessoa. Uhum. E entrar num relacionamento com essa cabeça muda tudo, né? Quando você começa a namorar, por exemplo, é bem engraçado, assim. Eu tive até um caso de uma menina que talvez ela vai ver e vai se identificar. Vai lá, é meu caso. Mas eu comecei a acompanhar ela, discipular ela, na verdade. Pessoalmente, individualmente. Eu lembro que ela tava namorando, firme já, acho que bastante, tipo assim, uns 4 anos e tal. E aí eu perguntei pra ela assim, sim, e você se vê casada? Tipo, a pergunta mais idiota pra alguém que tá Óbvia, né? namorando, né? Uhum. Você se vê casada, tipo, se tu olha... Eu tava discipulando ela, tipo, entrando nessa área da vida dela. E tu se vê casada, tu se vê, assim... pra sempre com essa pessoa, com o quê? Que sentimento te traz, né, quando você pensa nisso? Ela falou, ai, Lara, eu não me vejo casada. Não, com ele não. Não. E eu fiquei tipo, como assim? Cri, né? É que isso é muito comum pra gente que tem uma fé, né? E entende que Ela o tem bastante namoro fé é também. pra casar. É por isso que foi forte pra mim, porque Sim. ela é Uma mulher de de Deus. Deus e tal. Eu acho que isso, na verdade, tá bem generalizado, sabe? Eu acho que a gente entra com essa cabeça porque a gente ama Jesus e tal, mas eu acho que até no meio cristão a gente tá testando. Ela tá testando, assim, sabe? Não sei. Se perder um pouco dessa Seriedade, talvez. seriedade. Né? Muito isso. Porque talvez, não sei quem assiste aí, talvez tenha até pessoas de outras fés e outras religiões que possam estar assistindo, né? E a gente tá falando aqui do nosso ponto de vista bíblico, cristão, em que a gente escolhe a pessoa que a gente vai namorar, escolhendo quem a gente vai casar. Uhum. E às vezes a gente vai escolher com quem a gente vai namorar, sei lá, com 17 anos de idade, 18. Não é uma decisão, por exemplo, da faculdade, que tu pode trancar, fazer outra, ou tu pode desistir, troca de profissão, vai se experimentando. Não, eu tô decidindo com quem eu vou casar. Claro que no namoro eu tenho a possibilidade de terminar, né? E o namoro é pra Mas- isso, né? Tem Mas essa... exato, mas tem que Mas partir o de um preço. desejo tem que ser o Exatamente. casamento, Ninguém né? começa o namoro pra terminar. Tu né? parte de um nível que eu não tô testando, eu estou conhecendo para casar, né? E aí, claro que se não for, não se emenda nessa, né? É que é muito rápido, né? Eu percebo assim, ó, até observando algumas meninas. Ai, já tô conversando há 2 meses com ele ainda não me pediu em namoro. Então é uma pressa pra oficializar esse namoro que poderia ter sido por muito tempo uma amizade, né? Então é uma pressa, na verdade, pra quê? Pra beijar, porque o que muda, né? A não ser que faça aquele namoro de corte, né? Muda algumas coisas, oficializar diante das pessoas, dos pais, tal. Mas o que muda realmente você oficializar o namoro? Por que não espera mais um pouquinho, sendo amigo, conhecendo, né? É porque eu acho que tem a ver com a carência também, né? A pessoa às vezes precisa se afirmar de alguma forma e necessita daquele relacionamento para isso. Então, ela fica às vezes querendo apressar, passar etapas na vida, né? Até foi agora eu estava falando disso e me lembrei, né? Como é interessante assim a gente educar a nossa mente a pensar dessa forma, porque a gente fez a festa junina, né? E aí tinha o correio elegante, né? E daí tava todos os meninos ali do Nil, em volta do Correio Elegante, a atração O ápice. era pro Sim, Nil, o né? Joshua recebeu... O Zion também. O Zion também. O do Zion era assim,
Estava lendo o livro de números e não encontrei o seu. Por favor, me passe. Ah, muito bom. E aí o Samuel pegou e disse assim, eu acho que não deveria deixar pro pessoal do Nil fazer isso, porque fica incentivando uma coisa que eles nem podem namorar ainda. Meu Deus, gente, Achei esse tão menino não é engraçado falou isso com o isso. Samuel. Um adolescente, gente. Samuel é o filho Samuel da é um Letícia. adolescente, tem 13 anos. E aí eu, na hora, assim, até achei interessante a colocação, porque, na verdade, é uma realidade. Não é um momento, por mais que queira, por mais que tenha o desejo, tem coisas na vida da gente que não é o momento, que não faz. Então, eu acho que respeitar esses processos é muito importante, porque senão a pessoa passa por cima e faz escolhas apressadas, com certeza, né? Eu sempre falo assim, às vezes meninas me procuram e estão nessa fase, assim, de escolher e tal. E eu sempre falo isso, assim, que não foi o que aconteceu comigo, mas eu acho que olhando para trás, assim, até vendo os meus filhos, né? O Joshua, assim, né? A gente começa a se interessar e tal. E me preocupo, né? Não como mãe, ai, sei o quê. Não é ciúmes, né? Mas me preocupa, assim, porque, caramba, a gente atende muita gente, né? Que escolheu errado, num sentido, assim, de, puxa, tá vivendo uma triste realidade. Uma vez eu escutei de uma mulher falando, Lari, eu preferia a morte do que tu me dizer pra eu continuar vivendo o que eu tô vivendo dentro do meu casamento. E eu fiquei pensando, gente, um dia aquilo lá já foi uma escolha perfeita pra ela, né? Então, eu olhando pra isso, uma coisa que eu sempre falo, assim, se eu pudesse dar essa dica conheça muito, namore pouco e case pra sempre. Eu acho que essa é a combinação, sabe? De você conhecer muito, 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 sem beijar, sem se comprometer, conheça muito, sabe? Convive. E ainda não vai conhecer tudo. E ainda não vai conhecer tudo. Aí você vai para o segundo estágio, que é o namoro, né? Então, não namore, tipo, agora 8 anos namorando, 5 anos namorando, né? Não, namore num período de tempo em que você precisa conhecer as coisas que são limites para dentro do namoro. E case para sempre, né? Então, são coisas que você vai eliminando durante o processo para que você não tenha que enfrentar isso dentro do Mas é casamento. tão interessante que, assim, conselho é um negócio engraçado, né? Porque a gente dá o conselho baseado, né, no que a Bíblia nos ensina, nas experiências que a gente tem. A gente pensa muito... Hoje eu penso muito diferente do que eu pensava antes. Por quê? Porque a própria vida foi me mostrando com exemplos de que aquilo não era bom. Mas quando a pessoa tá apaixonada, ela pega o exemplo que cabe a ela, que deu certo. E pode acontecer. Porque, por exemplo, assim, eu comecei a namorar com 15 anos. Não recomendo pra ninguém, mas eu comecei a namorar com 15 anos, muito nova. Eu namorei 7 anos, tudo ao contrário da Lari ali. O exemplo, eu fiz tudo diferente. Sim. Deu certo, deu. Mas eu não sou a regra. Eu sou a exceção. Então, assim, quando a gente tá passando por uma situação dessas de escolha, a gente procura a exceção que cabe a nós, né? E é perigoso, é aquela pessoa que casou com uma pessoa que não era cristã e a pessoa acabou entregando a vida pra Jesus e hoje uma pastora é uma bênção. É o risco do risco do risco do É risco tipo que assim, deu certo. olha, essa pessoa Não é a regra. não é a regra. Então, quando a gente falar aqui sobre conselhos e coisas, as pessoas têm que tentar entender que nós estamos falando daquilo que é uma maioria, do que a gente vê, do que a gente atende, né? Não é da exceção. E que pode acontecer. Que pode acontecer. Quantos Mas casos, né? De julgo desigual e de repente Deus transformou a coisa. Mas o sofrimento Mas, e a exatamente. probabilidade de E a dar probabilidade de dar errado errado é muito Você tá grande. disposto a que dê errado, né? É. Porque, assim, essa é uma decisão muito séria, gente. Muito É. séria, porque ela afeta todas as outras decisões. Ela vai afetar a tua fé, ela vai afetar a tua vida profissional, ela vai afetar quem vai ser o pai dos teus filhos, ela vai afetar a tua vida financeira, ela vai afetar a tua vida emocional, ela vai afetar tudo. Tem escolhas que, assim, elas influenciam a nossa vida numa certa medida. Essa é a pessoa com quem você vai dividir a sua vida, é a pessoa com quem você vai guardar segredos, com quem você vai conduzir o seu futuro. Eu acho, né, que depois de a quem eu vou servir, é a decisão Porque mais eu vou passar o resto da minha grave. vida servindo. Exato, é muito pesada. Por isso que pastor, pessoas mais velhas ficam batendo a tecla nesse assunto. Parece as pessoas chatas. E a gente acha até meio chato, às vezes, É. quando tá nessa fase. Ai, tipo, deixa escolher quem eu quero, vai ser feliz, né? Mas é porque existe uma preocupação mesmo de quem olha de fora. Porque justamente o exemplo que a Lari deu, né? De uma pessoa que ela atendeu que falou que preferia a morte. E a gente vê muitos casos. muito muito comum. muito. Porque, assim, na nossa fé, nós não
não vemos beleza no divórcio, né? Em alguns casos, o divórcio ele até é permitido biblicamente, tem um respaldo por uma situação, enfim, por exemplo, de violência, de abandono do lar, de adultério, enfim, existem casos delicados que a gente não vai entrar aqui, mas o divórcio é algo que Deus odeia, é isso que a Bíblia fala. Não é que foi Deus feito não pra família, gosta, não é que Deus não permite. A Bíblia E fala por mais que sejam motivos nobres e corretos e tal, sempre há um entristecimento. claro, Existem várias coisas que envolvem, existe uma família, existe é uma filhos. ruptura muito É agressiva. muito triste. Então, assim, de qualquer forma, existem marcas, né? Não é o ideal, não é o que a gente gostaria que acontecesse. É que o grande questão, eu acho que tem acontecido muito, por que muitas pessoas não levam isso a sério? Porque tem essa possibilidade de qualquer coisa eu sair fora. Isso. Assim como acontece com a faculdade, assim como ela decide, por exemplo, eu não sei se é uma geração, eu não sei, porque a gente fala de geração, porque a geração que a gente está vivendo, a gente fala que a nossa geração é assim, né? Mas não sei se isso é do ser humano, eu acho que é o pecado do ser humano. Tudo é meio descartável demais, assim, né? Então, por exemplo, tem alguns casos aqui perto que vem falar assim: olha, eu tô com o filho da fulana, tá, vai morar comigo, vai viver comigo, porque a fulana não quer mais. Eu fico tipo, mas, gente, como assim, né? E isso é com tudo, é a faculdade, o que dirá com uma pessoa que tá te enchendo o saco, entendeu? Então, assim, caso não dê certo, não tem problema. Eu volto pra minha casa, eu volto pra casa do meu pai, eu volto. Então, já entra com essa cabeça, que foi, por exemplo, a cabeça que eu entrei. E olha que assim, casei super bem, né? Eu casei muito bem. Eu casei com um homem de Deus, um menino de caráter demais, assim, super ama meus pais, me amava, me ama. Enfim, um pastor, ele já pastoreava. E eu já tive milhões de problemas de relacionamento, cultura. Então eu entrei com essa cabeça, tipo, bem menina inocente da vida, do tipo assim, mas não era muito consistente, tipo, estou entrando qualquer coisa eu saio. Não, mas eu simplesmente casei sem pensar na possibilidade de que eu não poderia voltar atrás. Né? O primeiro passo é não voltar atrás. Depois a gente vê se isso é necessário, como a Cal estava falando, em alguns aspectos, assuntos e tal. Mas tanto é que quando eu entrei no casamento, né, os 3 primeiros anos ali, qualquer coisa era motivo para eu ir embora. E tudo eu falava, vou pegar minhas coisas, botava as coisas na mala, botava no carro, bem cena de filme, né, e ir embora. E tipo assim, oi? Né? E eu lembro de uma conversa que, inclusive, estavam os meus pais juntos. Foi o maior fiasco, assim. Foi terrível. Que foi o dia que ele falou assim, Lari, realmente, assim, ó, depois de anos, né? Ele falou, não dá mais e tal. E eu lembro que eu fiquei tão assustada com ele que eu falei assim, não, peraí. Como assim você quer ir embora? Porque ele nunca me deixou ir embora. Como assim agora ele quer ir embora, né? E eu lembro que naquela noite, eu fui dormir, era quase 5 da manhã, assim, a gente foi dormir, porque a gente lavou a alma. A gente botou tudo no papel, tudo que estava acontecendo. Literalmente, a gente foi ponto por ponto, coisas que eram inegociáveis dentro da nossa casa para que a gente pudesse continuar. E eu lembro que eu falei assim para ele: não, eu quero continuar. Eu vou continuar, a gente vai continuar casado, tudo vai mudar a partir de agora. Por quê? Porque dentro de mim mudou uma chave, que era o quê? Parece que agora eu casei de verdade. Porque o casamento, ele é Essa aliança, né? essa aliança é uma decisão, é uma escolha, é racional, ele não é emocional, ele não é conforme as circunstâncias, então eu vou definindo se eu continuo ou não. Na verdade, o casamento ele é justamente isso. A partir de agora, estou com você, sou uma carne só com você e pronto, essa é a minha decisão. E eu lembro que eu não entrei assim, eu entrei meio tipo assim, se tu falhar comigo, acabou, né? E vai falhar, esse é o problema. As pessoas vão falhar, as pessoas vão decepcionar umas às outras. Não dou uma semana para isso, casados. Então isso vai acontecer. O problema é o que nós vamos fazer com isso. Quando o outro me decepcionar, quando o outro falhar comigo. Eu acho que tu falou uma coisa muito legal, essa possibilidade de descartar que faz a gente não dar o peso que precisa para a escolha, né? O Bauman fala disso, né? Ele fala sobre o mundo líquido, o amor líquido, né? Que os relacionamentos não têm solidez, não têm firmeza, eles são líquidos, como se eles escorressem pelo vão dos dedos. É bem isso que acontece com as amizades. A gente fez um pod nosso sobre isso, né? Um dia tu é amigo de um, outro dia tu é amigo de outro. As coisas parecem que elas não perduram assim. E aí,
por ser assim, por ser tão comum casar e divorciar, namorar e terminar, largou, ficou com outro ao mesmo tempo que outro, que não tem peso essa escolha. É levado muito como uma coisa momentânea. Tô escolhendo esse para esse ano e como se eu escolhesse uma roupa que eu posso trocar, né? E eu acho que é justamente isso que a gente quer trazer nesse episódio, né? Inclusive para abençoar e às vezes ajudar pessoas a tomarem decisões a partir disso que a gente tá falando, com esse peso mesmo, né? Que foi muito que eu vivi na minha história. Posso compartilhar um pouquinho? Eu acho que algumas pessoas, talvez aqui, o pessoal da Onda já sabe, né? Mas eu fui noiva por 3 anos, contando pra vocês como se fosse a primeira vez. Façam cara de... Igual a Lari esses dias fez na mesa entrevistando o Lipão. Eu achei muito engraçado, porque ela perguntava as coisas. E como era no início? Tipo, ela tava lá, gente. E como a gente era no início? E ela falava, olha, que interessante. Eu falei, olha, encarnou a Maria Gabriela. Ai, ai. Não, mas quando eu me converti, eu não tinha namorado até então, um namoro sério, assim. Daí eu comecei a namorar um menino da igreja, tal, firme, servia e tudo mais. Até então não tinha nenhum problema, né? Tinha o aval dos meus pais, dos pais dele, dos nossos pastores, né? A Lara e o Lipão acompanharam na época, tal, ok, tudo certo, servindo a Deus, um namoro santo, ok, na igreja, aquele namoro de crente, né? E aí nós ficamos namorando, noivamos, isso deu 3 anos e pouco. E estávamos caminhando para casar. Na verdade, a gente teve várias datas de casamento que a gente foi adiando porque algumas coisas aconteciam e hoje eu olho, consigo ver. É isso que eu ia perguntar. Sempre tem os sinais. Todo mundo... A coisa vai pendendo para um lado que a gente não percebe. Parece vai trancando, não vai fluindo, né? Então a data mudava porque o lugar não dava, porque o dinheiro não dava, porque um dia tal pessoa não ia poder estar, enfim, até que nós tínhamos uma data. Gente, que engraçado, hoje é 17 de agosto, a data era 16 de agosto. O dia que a gente tá gravando é 17. Seria ontem que eu comemoraria anos de Teu casado. aniversário de casamento. Gente. E aí tá. Quantos anos isso já? Isso eu terminei em 2015, já faz 7 anos então, né? 7 anos. Aí tá, estávamos com a data marcada e aí, oficial, aí ia acontecer mesmo, tá? Apartamento sendo reformado, o lugar pago, comida, tudo certo, vestido. Eu tinha até o sapato que eu ia usar no cabelo, o dia da noiva marcado. Tudo pronto. Convites em mãos, tudo pronto. Eu dizia que só faltava chegar na semana, que tem coisa que tu só faz na semana, assim, né? Tipo, arrumar cabelo, unha, essas coisas tu não pode fazer antes. Faltavam de 3 a 4 semanas pro casamento. Então, faltava ali uns 20 e poucos dias, literalmente, assim, né? Minha família tinha comprado passagem pra vir e tudo mais. Meu Jesus, a confusão. Meu Deus. E aí, tudo certo, tudo perfeito. Uhul, vamos casar, lua de mel, depois tudo programado. Só que o que acontecia? Nesses 3 anos, de tempo em tempo, eu tinha uma crise dentro de mim, que eu pensava, será que eu escolho mesmo ele para casar comigo? Será que é ele mesmo? E por que eu tinha essa crise? Eu não quero expor ninguém aqui, né? Vai que assiste e me processa aquela... Não, nada contra, enfim. Deus abençoe. Mas eu percebia que... É sobre isso, tá tudo bem. Não, eu percebia que existia... Não é que era uma pessoa, enfim, agressiva, nada disso. Era um namoro até legal, era uma pessoa muito boa pra mim, foi um bom namorado, mas eu percebia uma diferença muito grande de maturidade em todas as áreas. Emocionalmente, profissionalmente, ministerialmente, espiritualmente. Em tudo parecia que eu estava alguns passos à frente. Então não quer dizer que ele era uma pessoa má, mas nós não estávamos vivendo o mesmo tempo. E isso traria grandes problemas para o casamento, porque dentro do casamento, né, na nossa fé, o homem é um líder. E eu precisava admirá-lo, precisava conseguir enxergar ele como alguém que ia tomar a frente das coisas em casa e assim por diante, né? E aí o que aconteceu? Aquela crise que eu tinha de tempo em tempo, eu senti muito forte naquele mês e eu pensei, pera, essa é a minha última oportunidade de estar em crise, porque mês que vem eu vou estar casada. Eu não vou poder voltar atrás. E na época, eu já trabalhava na igreja, né, com o pastoreio, então tinha todo um peso também de influência, de referência para outras meninas, assim, na época, né? E aí eu lembro que eu entrei em crise e eu falei, meu Deus, mas como que eu vou terminar? E eu lembro daí de um dia, aconteceu uma discussão, assim, num sábado à noite, em que ele falou alguma coisa que eu
falei, cara, não é com essa pessoa que eu quero casar, sabe? Que eu não vi temor a Deus naquela fala. Eu lembro que eu deitei na cama, olhei pra cima e falei assim, ó, quer saber? Eu tô calculando aqui o que eu posso contar, o que eu não posso, porque também tem coisa que a gente não pode contar aqui pra todo mundo, né? Mas eu pensei, por que eu vou casar com ele? Eu lembro que eu pensei de uma maneira totalmente racional. Por que eu vou casar com ele? Espiritualmente, ele não é uma pessoa que eu admiro. Profissionalmente, ele não é uma pessoa que eu tenho admirado. Emocionalmente, eu tenho inseguranças. Por que eu vou casar com ele? Se eu tirar toda a razão, só sobrou o sentimento. E sentimento muda. Sentimento é enganoso, sentimento passa, sentimento é muito flácido para confiar em sentimento. Na verdade, é porque eu gosto dele. Mas se eu for botar na ponta do lápis os motivos que me tornam segura em casar com ele, isso tá muito confuso ainda dentro de mim. E aí aconteceu que no outro dia eu entreguei e falei, Deus, eu preciso tomar essa decisão esse mês, porque assim, falta pouquinhos dias, né? É literalmente uma coisa muito real. Por isso que quando vem alguém falando, ai, mas já falta 4 meses pro meu casamento. Ai, mas como é que eu vou tomar uma decisão agora? Porque meu casamento já tá chegando. Até o altar, tu ainda tem tempo de decidir. Eu sei que é bem difícil, porque eu arquei com muito dinheiro, inclusive, né? Fora a vergonha e um monte de coisa, né? A tristeza, a frustração. Mas eu acordei e aquele dia foi um dia sobrenatural, assim. Hoje eu vejo a soberania de Deus, porque começou a vir à tona um monte de coisa que eu não sabia, que eu não vou contar aqui os detalhes. Mas assim, ó, coisas muito doidas, assim, de uma pessoa chegar pra mim e falar, tu não pode casar com ele. Ele não é a pessoa com quem você tem que casar. E descobri algumas coisas. E eu lembro que eu sempre chegava pro pastor Lipão. E ele falava assim pra mim. Cal, essa é uma decisão sua. Esse papo de pastor, né? É uma decisão sua, calcule bem. Ele não queria, né? A gente tem muito esse cuidado de não tomar as decisões Um temor, né? porque depois tu vai estar fazendo o casamento daquele lá que tu falou que não era pra casar, fica aquele climão, né? Então ele era sempre muito imparcial. Mas nesse dia eu lembro que eu cheguei pra ele e falei, pastor, eu preciso terminar, eu tô muito inclinada hoje, aconteceu muita coisa, contei pra ele. E ele falou assim, ó, Cal, como pastor, eu nunca vou esquecer dessa fala, porque foi o empurrão que eu precisava. Meus pais eram muito imparciais, era todo mundo muito imparcial na época, né? Mesmo todo mundo achando, porque depois que eu terminei, as pessoas falaram, meu Deus, ainda bem que tu fez isso. Eu falei, gente, por que não me avisaram antes? Mas era um cuidado, né? Falei, pastor, eu acho que eu vou terminar mesmo, tá muito difícil, eu tô insegura. Ele falou, Cal, como pastor, pense bem, calcule bem, é uma decisão sua. Agora, como um pai, né? Porque os meus pais não moram aqui, a Lara e o Lipão ocuparam meio que esse lugar, assim, na minha vida, né? De tipo, irmãos bem mais velhos, assim. Bem mais velhos não são tanto, né? Mas irmãos que protegem, assim, né? Ele falou assim, eu nunca deixaria você casar com ele. Ou então, como é que ele falou? Eu faria de tudo pra você não casar com ele. Eu arregalei o olho, assim, pensei, meu Deus, será que tá todo mundo enxergando uma coisa que eu não tô enxergando? A hora é agora. Eu liguei pra minha mãe, e a minha mãe falou, eu falei, mãe, mas tá tudo pronto, casamento, tudo, né? O que a senhora acha? E a minha mãe falou, filha, toma a tua decisão, a gente vai estar aqui pra te apoiar no que for preciso, esquece dinheiro, esquece o que gastou, esquece festa, toma a tua decisão e fica firme. E eu vou te dizer, tu vai achar um namorado bem rapidinho. A minha mãe falou isso. E aí eu lembro que o Lipão me deu o conselho de não fazer isso num lugar onde estivéssemos só nós, porque, pô, era muito pesado, era muito perto do casamento. A gente fez isso lá na igreja mesmo, eu comuniquei a ele. Nossa, depois foi um caos, ele não aceitou. Enfim, não quero expor aqui, aconteceu muita coisa, mas terminamos. Eu lembro que eu estava dentro de uma sala na igreja dos pais do pastor Lipão, que é a comunidade Siloé. Eu estava dentro de uma sala do pastor Evaldo, chorando com uma amiga e dizendo, eu vou tomar essa decisão. E alguém bateu na porta e falou, Cal, só queria te entregar essa caixa, chegaram os convites para você entregar amanhã. Eu ia começar a entregar no outro dia. Isso era um domingo, no segundo eu ia começar a entregar para a maioria das pessoas. Eu peguei aquela caixa com os convites lindo que uma amiga tinha feito, daí choramos, enterramos os convites. E terminei, né? Faltando poucos dias pro casamento, né? E foi a decisão mais difícil, né? Dura, pesada, mas a decisão, assim, que me faz viver o que eu vivo hoje. Porque hoje, provavelmente, eu estaria divorciada. Não sei se eu estaria no ministério. Não sei se eu não estaria doente emocionalmente.
Não sei mesmo como estaria, sabe? Foi uma decisão, assim, que precisou de muita coragem. Foi muito difícil porque eu gostava dele, gente. Essa que é uma grande questão. Não era uma pessoa que eu já não tava gostando. Eu gostava, eu amava. Eu nunca tinha gostado de outra pessoa como eu gostava dele. Mas eu precisei ser racional. Eu precisei tomar uma decisão olhando para aquilo que era razão, não que era emoção. Tanto que depois eu esqueci e a gente se reapaixona, né? A paixão é uma coisa muito bobinha pra perdurar pra sempre. E aí foi isso, né? Foi difícil me manter na decisão também, porque às vezes a gente consegue tomar a decisão, mas não consegue sustentar. E eu lembro que às vezes eu mandava mensagem pra Lari ou pra Roberta e elas falavam, fica firme, não desiste. Eu precisava dessa ajuda, nunca mais tive contato pra me ajudar, porque eu ainda queria estar com ele, né? E foi isso, foram pouquinhos dias antes do casamento. E é por isso que hoje, né, depois até na igreja muitas meninas terminaram o namoro. Aconteceu uma situação das meninas que talvez estavam desencorajadas e não eram namoros saudáveis também terminarem. E eu aprendi muito isso, né, que às vezes é melhor você chorar por alguns meses do que chorar uma vida inteira. Com certeza. É porque o casamento, ele é difícil por si só. Ele não é uma... Não é, às vezes as pessoas imaginam, poxa, então agora a Cal casou com o Geise? Meu Deus, deve ser uma maravilha, com certeza vocês têm conflitos, porque já não é fácil por si só, são duas pessoas diferentes, né, que são pecadores, que se casam, que disseram sim, que se amam, mas são pecadores. Claro. Então, assim, se a pessoa não faz uma decisão muito convicta do que quer, não convicta baseado na emoção, porque eu amo, às vezes as pessoas baseiam as suas decisões no que elas sentem, no sentimento, e não é suficiente, né? Eu sei que é pesado dizer isso, mas não é suficiente amar alguém. Existem outros fatores que vão fazer que o dia mal seja suportável, porque vai chegar dia que tu vai te questionar, porque tu vai estar muito confusa, sei lá, estressada, enfim, várias razões, com conflitos normais do casamento, e que se tu não tiver isso muito convicto, meu Deus, bate um desespero, porque a pessoa pensa assim, não, e agora? E agora quando a paixão, aquela coisa, aquela atração acabou, e agora? O que me resta dentro desse relacionamento? Porque na hora da crise, o que sobra são outras coisas, Exatamente. né? A admiração, por exemplo, a admiração é a primeira coisa que vai embora. Na hora da crise, do relacionamento, você não admira mais. Então, você não vê mais, não é mais bonito, não é mais legal, tá na mesma companhia. Então, o que vai sobrar, né? E aí, muitas vezes, não sobra nada. Porque daí você olha... Você sabia que ele tinha problemas com pornografia. Você já sabia que ele tinha problemas financeiros. Era viciado, sei lá, em outra coisa. Ou... Enfim... Então, essas coisas... Mentiroso, né? Essas coisas É o quê? Mentiroso. Entendi, que, perigoso. gente, é perigoso. Pode acontecer também. Tem uns que são perigosos. Tem perigosos. Mas assim, ó, eu tenho uma teoria que eu não sei se é fundamentada, mas eu tenho assim, a pessoa sempre dá sinal. Gente, algum sinal a pessoa dá. E se tu não viu, alguém vai ver pra Alguém ti. Por isso viu, tem amigos. alguém falou. Eu já acompanhei várias pessoas que casaram, talvez, óbvio que eu não acompanhei todas, né, de perto, mas as que eu acompanhei, todas deu sinal de alguma coisa. Em algum momento, acho que Deus permite, ou as pessoas não conseguem sustentar por muito tempo, enfim. Mas assim, sempre aparece. Alguma coisinha aparece. Talvez não na dimensão que tu vai descobrir depois, mas não existe essa coisa assim, casei enganada, não via nada. Não, algum sinal, em algum momento, a pessoa dá. Talvez não tão explícito, mas a pessoa dá. Ou tu casou até muito rápido, que não deu tempo pra perceber. Que não deu tempo pra perceber. Mas mesmo que perceba, eu acho que é óbvio que a gente não vai ficar procurando um anjo para casar, né? A gente vai encontrar pecados, defeitos, problemas, vícios, né, naturais, assim, digamos, de hábitos ruins. Mas a questão, quem que a gente escolhe, né, para casar? É o pacote, vamos chamar assim, que eu consiga É as qualidades, suportar. É as qualidades que eu procuro e os defeitos que eu posso suportar. Essa é a regra. Então, tem as qualidades, mas tem os defeitos que eu suporto, porque tem coisas que eu suporto que tu não vai suportar, tem outras. Cada um tem pessoal. um nível de estrutura para algumas coisas, né? Então, assim, esse também é um perigoso a gente falar assim, né? Por exemplo,
entendam os sinais e tal, porque eles vão dar. Sim, vão dar, e tem que dar. E mesmo assim, muitas pessoas vão decidir por casar com essas pessoas, né? Agora, tem coisas que eu não recomendo a pessoa casar. Sim, exatamente. Tem coisas, assim, que são muito específicas que a pessoa precisa já ser tratada naquilo para poder entrar num relacionamento, né? Acho que até uma das coisas que tu falou era a questão de pornografia. Vamos supor, né? Dando uma pessoa que é violenta. Então, assim, a probabilidade... Tu pega aquele pecado que tu percebe, tu potencializa ele no 1000 quando ele entra no casamento. Nunca pense que a pessoa também tem um engano. Ah, não, porque ele assiste pornografia, porque ele tem falta de sexo, mas a hora que a gente transar vai resolver. Amiga, esse é o maior engano que a pessoa pode... Ah, não, ele é agressivo porque ele tá muito estressado, mas a gente vai casar, ele vai piorar. Ele vai piorar na potência 1000, tá? Já aviso. Então, tem coisa que não adianta, que a pessoa tem que ter razão na hora. Eu acho que é uma coisa que a Cal falou ali que pra mim me saltou aos olhos. Ela pensou, eu fiz uma decisão racional. E casar é uma decisão racional, apesar de ser baseado em emoção, porque a gente decide porque ama. Porque não, tem é todo dificílimo. um romance, né? Nossa, pessoa... ali na minha situação, gente, foi muito cruel, entende? Porque eu tava, imagina, recebendo era um sonho casar, tinha todo um encantamento com a pessoa e com o casamento. Exatamente, porque, né? com toda a estrutura, convite. São coisas. É o que tu sonhou, eu imagino que tu pensou no convite. Até porque tu morava sozinha, né? Não, tem que resolver muitas coisas. Todos os meus amigos eram casados, então eu me sentia, tipo, sempre tinha todo um contexto, né? E muitas vezes, eu acho que é importante falar isso, porque às vezes você pensa que você vai morrer sem a pessoa, e na verdade ninguém morre sem a pessoa, porque a gente nasceu sem a pessoa, então a gente sobrevive sem a pessoa, né? Mas às vezes você tá muito mais encantada com o que aquilo representa do que com aquela pessoa. Exatamente. Sabe? Às vezes e isso eu percebi no final. Na verdade, eu gostava dele, mas o que eu gostava mesmo era de ser noiva, era de ter uma certeza, porque daí você se vê diante de um vazio, né? Meu Deus, eu achei essa pessoa, não deu certo, como é que eu vou terminar? Isso as meninas pensam muito hoje. Não tem mais opção. Não, e se sentir sozinha, né? Vou agarrar esse que eu tenho, mesmo que seja cheio de problemas, porque, eu tenho um monte de amiga que não consegue ninguém pra casar. Nossa, isso eu escuto muito. É um vazio mesmo que te dá. Eu quando terminei, eu pensei, meu Deus, agora realmente, né? Se não for ele, não é mais ninguém. Eu vou ficar sozinha pra sempre. Então, era todo um cálculo que não tinha a ver só com aquela pessoa, mas com todo um contexto, né? Enfim, é bem duro tomar uma decisão racional. É muito difícil. E eu acho, assim, que é poucas pessoas que conseguem, na verdade. A gente tá dando esse incentivo, né? Mas assim, se a gente for olhar, assim, em termos de aconselhamento, é muito difícil. Guria, eu vou te falar que eu me admiro, porque eu não sei se eu conseguiria fazer isso hoje. Sabe? Por isso que eu vejo a mão de Deus mesmo, né? Foi uma capacitação, assim, né? Deus foi me empurrando, me dando graça, me dando sabedoria, soberania dele. Acho que foi uma coisa meio que uma coisa épica, assim, mas não sei se hoje eu conseguiria, né? E não, isso que depois eu comecei a namorar o Geise um tempo depois, terminou de novo comigo o desgrama, né? Aí é uma outra história, um outro pô de nós. Não esqueça a tua mãe falando pra mim. Olha, ela disse? Daí tava pra voltar com o Geise. Daí ela veio no restaurante lá. Na minha formatura, acho. Olha, eu já não acredito em mais nada dessa Cauane. Eu já falei pra ela, eu não vou ajudar em nada, ela que se vire. Olha, eu não sei nem se eu venho. Eu falei... Não, a minha família, gente, era muito triste, entende? Porque assim... Você prepara pro casamento. Gastaram uma grana. Meu Deus, a minha família não é daqui, né? Então assim, eu lembro que a minha irmã veio no dia porque não conseguiu cancelar a passagem. E o voo, né? E daí ela veio, assim, porque, tipo, daí ia botar o dinheiro fora e ela tinha como vir, daí ela veio, daí ficou nós duas ali e tal, chorando, aquele clima. Tipo, gastaram um dinheirão, compraram um presente, tinha o apartamento todo já com bom o que tio tu deu um deu up, a né? geladeira. Nada, aí, minha filha. Não, e olha como Deus é tão bom, gente. Como eu morava sozinha, eu não fiz um chá de panela, eu fiz um chá de beleza. Ai, meu Deus. Ao invés de fazer um chá de panela e me darem pote, essas coisas, tudo, como eu morava sozinha, já tinha tudo, eu fiz um chá de, tipo assim, coisas pra mulher mesmo. Acho que eu te dei... Então, tipo, me deram creme, perfume, Acho que eu te dei lingerie. Isso. Então, foi maravilhoso, porque daí eu fiquei cheia de coisa, né? Guardei pro casamento oficial. Mas foi uma frustração atrás da outra, porque daí eu conheci realmente o Geise um tempo depois. Minha mãe profeta falou que eu ia conhecer uma pessoa, né? Mas aí passou um tempo, terminou.
E aí sim foi o fim, né? Eu falei, não vale a pena obedecer a Deus, não vale a pena se guardar, não vale a pena esse negócio de virgindade, não vale a pena esse negócio de escolher bem, porque no fim vai acabar o quê? Todo mundo que ninguém parou pra pensar estão ali casados felizes, e eu aqui que fiquei pensando, calculando, tô aqui sozinha. É o sentimento que te dá, né? E aí às vezes você fica com a opção que tem, porque você acha que não vai mais ter opção, né? Não é fácil emocionalmente falando, né? Mas, assim, voltando só lá, naquele ponto que eu tava falando, que a gente já começou a ir para outros lados, mas, vai ver problemas. E às vezes as pessoas falam, né? Mas então se eu vi problema, se eu vi um defeito, se eu vi um pecado, se eu vi alguma coisa, eu preciso dar no pé? Tem que cuidar também com isso, porque senão tu vai também escolher procurando um anjo. E não, esse anjo não existe, né? Essa pessoa não existe. Então, é bem importante entender o que é dar certo. Então, a primeira coisa, né? Escolher, é certo escolher? E o que é dar certo? São duas perguntas diferentes, né? Mas é certo escolher? É certo ter critérios? Ou a gente bota na conta de Deus porque Deus dá conta, Deus foi quem botou no caminho e aí deixa a vida me levar e depois a gente bota na conta de Deus, né? O que vocês opinam sobre isso superficialmente? Mas, ou seja, podemos botar critérios? É importante ter critérios? E o que é dar certo, então? Para mim é importantíssimo ter critérios. Acho que não existe como, até porque assim, a gente precisa entender qual é a vontade de Deus, né? Interpretar a vontade de Deus é um assunto muito complexo que envolveria aqui um outro tema, né? Mas nesse sentido a gente entende que existe uma vontade que é declarada na própria palavra dele. Então eu preciso ter os critérios que a Bíblia tem como critério. Né? Então a gente sabe de critério de julgo desigual, a gente precisa escolher alguém que ame a Deus acima de todas as coisas, enfim, né? Aqueles critérios básicos ali. Então, esses são os critérios primordiais, fundamentais de uma escolha. É claro que a Bíblia não interfere. Se é desse jeito, se a pessoa tem essa pessoa, não, isso aí não, né? Mas esse critério, ele é indispensável. E assim, tendo esses critérios, vão ter problemas? Vão. Não quer dizer que vai ser um casamento perfeito. Vão haver problemas. Mas a possibilidade da gente poder lidar com esses problemas à maneira de Deus é muito mais fácil, porque se eu tenho alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, diante de uma circunstância, eu vou ter a certeza de que aquela pessoa vai, né, dar um passo atrás, vai pedir perdão, vai porque ele ama a Deus assim como eu amo, ele vive nos mesmos princípios que eu. Não existe como eu escolher uma pessoa que vive de outra forma, porque diante de um problema, aquela pessoa vai ter uma reação completamente diferente daquilo que eu acredito. Então, vai ser, a possibilidade de dar problema é muito maior. Então, para mim, tem que ter critérios. Não, sem dúvida, porque acho que existe Qual critério tu botou, Calto, antes tu... No primeiro... Pra casar. O que tu queria num homem? É que assim, eu vivi uma situação que ali no primeiro relacionamento, eu aprendi muito essa questão do caráter mesmo, né? Da vida com Deus, do temor a Deus. Então, eu percebi que era muito importante analisar isso. Que não era só porque a pessoa estava na igreja que eu estava segura. Porque no meu caso, a pessoa estava na igreja, ela servia, ela liderava, ela fazia um monte de coisa. Mas quando vai olhar mais por dentro, né? Os detalhes, a personalidade, o caráter, os hábitos. Aí que eu percebi que eu precisava recalcular a rota. Com o Geise aconteceu uma situação engraçada, porque aí eu já tinha um ministério, né, um chamado, algo que eu entendia que era o propósito de Deus na minha vida especificamente, e o Geise, ele era essa pessoa, né, em relação ao caráter, temor, maturidade, mas ele enxergava que ia tomar um rumo diferente na vida, porque daí eu já trabalhava na igreja, tinha o ministério como algo que eu queria construir, e ele não queria isso para a vida dele. Tudo que ele não queria na vida dele era ser pastor, trabalhar na igreja. Então, aí foi uma outra situação, não é que era pecado a escolha dele, né? No fim, Deus mostrou que ele também tinha esse chamado, né? Eu ganhei, daí, uhul, a galera. 1-0. 1-0. Mas era uma situação de diferenças. Então, acho que também é uma coisa a ser analisada. De futuros, né? É engraçado, esses dias eu tava conversando com uma menina, ela falou que terminou o namoro, olha só. Ela falou, tinha outras coisas, tá? Mas o que mais pesou foi que ela falou assim, ó, que... os meninos estavam namorando, era daqui, da igreja, né? Dos dois daqui. E aí ela falando que foi muito suave, assim, porque o sonho dele era implantar, e o sonho dela
nunca foi implantar. Ela falou, eu não me Implantar a vejo igreja. fora de Joinville, né? Eu quero morrer em Joinville, aqui é minha igreja, eu tenho sonhos profissionais aqui nessa cidade e tal. E aí ele falou assim, como é que a gente seria quando casasse, né? Foi o que aconteceu comigo com o Geise. Eu falava assim, olha, eu não saio daqui de Joinville, a não ser que seja por um motivo relacionado ao ministério, que seja uma direção. Eu quero trabalhar com isso, eu vivo para isso. Eu creio que é o que Deus me chamou para fazer. E ele dizia, mas eu quero arriscar a vida no jornalismo e pode ser que eu seja chamado para ir para qualquer cidade a qualquer momento. Você iria? Eu falei, eu não saio daqui. A não ser que seja por alguma coisa relacionada ao meu chamado. Ele, mas eu também não vou ficar e deixar de sonhar. E, cara, foi muito difícil. Meu Deus, eu fui muito azarada, né, coitada. Porque a gente se gostava muito, muito, muito. E a gente terminou de novo pela razão, né? Daí, no caso, foi ele que terminou comigo. E aí, a gente ficou 2 anos terminados. E a gente só voltou porque no meio do caminho... Ele, né, foi para Florianópolis, começou um grupo pequeno lá, que virou 2, que virou 3, que virou uma igreja e no meio do caminho, né, resumindo bem a história, ele entendeu que ele também tinha um chamado pastoral que ele não podia negar. No fim das contas, até renunciou ao jornalismo por causa do pastoreio. Então, veja só, não foi uma coisa de alguém estava certo, alguém estava errado. Escolhas. Mas tu sabe que assim, ó, o Daniel é quase 8 anos mais velho que eu, né? Então, quando eu conheci o Daniel, ele já ministrava, ele tinha até uma noiva na época, né? Sei. Não vou citar nome, mas tinha. Passa a fotinho aí, produção, a fotinho da noiva do Vamos ver, Daniel. vamos comparar quem é mais bonita. Ô, Lema, tu deixaria uma filha tua namorar ela com a Não, Elisa com 15 não, anos não. e o Mas namorado assim, ó, com 23? eu tenho uma No caso do Samuel, eu tenho ano que vem, né? no caso. Eu tenho uma justificativa pra isso que eu vou explicar. Porque, Mônica, assim, ó, vem aqui, dona Mônica, a mãe da Letícia. mas é que assim, ó, eu era um pouco diferente, porque o que acontecia? Na minha igreja, na época, não tinha pessoas da minha idade. Então, eu convivia com pessoas muito mais velhas. Então, assim, eu era mais... Apesar de ser uma... Evoluída. Não, mas eu conversava, eu andava com gente mais velha, eu não tinha a minha idade, assim, cronológica, né? Não era uma menina de 15 anos normal, né? Eu ia dizer bobinha, mas é que também não é muito da idade de ser bobinha no sentido de... Mas não, eu já tinha outras coisas. Tipo assim, eu já sabia o que eu queria ministerialmente, eu já tinha coisas muito claras na minha vida, né? Sim. Então, assim, quando eu conheci o Daniel, eu admirei a liderança dele. Eu achei, que legal. É assim que eu quero uma pessoa. Tu vê como porque eu tinha muito convicto no meu coração. Tu e umas amigas tuas, né? Enfim, seus problemas. A gente podia falar nomes aqui, né? Para isso. Mas assim, eu tinha muito convicto. Gente famosa, gente. Eu nunca vejo a Letícia envergonhada. Chegou a ficar Entre uma vermelhinha. pessoa famosa e a Letícia. Não, não Letícia foi assim. escolhida. Não foi assim, porque eu já era casada. É pior. Brasil. É pior, é bem pior. O Chico Gospel Não, corre aqui. Gente, uma famosa, da gente reformula. Uma famosa tava atrás do casal. Extra. Eu queria botar nomes aqui, só pra botar fogo. Enfim. Só pra ganhar like, né? Não. Aí nós ia bombar Se esse vocês podcast. colocarem nos comentários... Quem é a pessoa? Mas tu sabe que eu Exclusivo. comentei isso num pod e as pessoas me mandavam. Ai, tô curiosa, não sei o quê. Então, Mas quem nunca vai será acertar. de famosa gospel, Nunca vai acertar. Superchat. Quem der o superchat, ela vai... de Não, famosa gospel, que... Não, e uma amiga minha que trabalhava comigo, trabalhou anos, foi minha secretária, me mandou: Letícia, tu tá totalmente desequilibrada? Me mandou. Como é que tu fala isso? Tu já pensou se a pessoa ouve? Pois é. É que a gente acha que só 3 pessoas ouvem isso depois aqui, que né? a gente Eu come... também Depois que fiquei as pessoas pensando. começam a falar, eu na conferência, abri um parênteses totalmente, eu na conferência eu tive noção de onde eu estava metida. Porque as pessoas falavam coisas e eu assim, ó, tipo assim, não conheço, nunca vi a pessoa falando comigo como se ela me conhecesse. Aí tu começa a pensar assim, poxa, eu não devia ter falado isso, né? Porque essa pessoa eu tem acho que a Lari intimidade. tá mais acostumada, que ela é mais a pessoa famosinha, né? conversando. Mas nós que estamos começando essa carreira... Começando de baixo, pelo pod Não, é que assim, ó, pra vocês que não sabem, a gente não se prepara muito, a gente é bem amiga. Muito, Não é que a Não, gente, eu a gente tô não, bem preparada a gente não- aqui. Não, mas assim, é muito espontâneo mesmo, assim, né? A gente tem um assunto e a gente vai conversando. A gente só não que sabe o que uma outra vai pensar, falar. de Uma falar. pauta. É. Enfim. Mas bom. aí, assim, ó, eu tinha muito convicto um chamado de Deus na minha vida. Então, isso pra mim era fundamental. Se não fosse uma pessoa que tivesse o mesmo chamado que eu nem ia entrar Não em se relacionamento. abriria, Não. E, inclusive, eu tinha tido, assim, até uma situação de um rapaz que eu, enfim,
no meu caso, e eu terminei, assim, porque eu não queria, tipo assim, tem que ser um homem de Deus que queira ser um pastor, que queira ser um líder, não precisa ser um pastor, né, enfim, mas assim, que queira viver isso, porque para mim isso era fundamental. Então, assim, eu vejo que isso é muito, o que a pessoa escolhe para a vida é muito... assim, ó, é do fundamento do relacionamento, que não dá pra pessoa apontar pro lado e outra querer outra coisa, não tem como, não vai conseguir, né, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, né, então assim, já é um princípio, tem que haver um acordo do que espera pra vida, né. Eu acho que também só tem que cuidar um pouco, pra gente também não ser tão rígido nesse sentido, porque daí tem gente que às vezes vai pra um outro extremo. Por exemplo, estava acompanhando uma menina e um menino, eles são mais novos, assim, acho que eles têm 20 anos, tal. E ele entende que ele quer ser pastor e ela não tem certeza se ela quer ser uma esposa de pastor, ela não parou ainda para pensar nisso, ela quer fazer uma faculdade e ser uma pessoa normal, né? E ele botou maior pressão nela, assim, sabe? Tipo, tava pra começar o namoro. Tu tem que decidir se tu quer ser esposa de pastor, porque a gente ensina isso, da pessoa, né? Pelo menos pensar um pouco. Só que aquilo veio como um peso, né? E aí nós conversamos com eles, de eles entenderem que também, às vezes no meio do caminho, as coisas elas podem se alternando, nem ele tinha tanta certeza, eles eram bem novos, sabe? Então, às vezes as coisas vão se desenhando, por isso que eu acho que em relação a chamado, ministério, trabalho, é segundo plano. O primeiro é essa questão do caráter mesmo, porque daí não é uma coisa que se redesenha no meio do caminho. Isso é uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais fixa, né? Porque, por exemplo, o Geise batia o pé e dizia que nunca ia viver no ministério e hoje tá aí vivendo assim, né? Então, tem coisas que mudam. Agora, essa coisa do caráter... muda mais assim. Acho que a gente falou aí sobre o caráter, que nem a gente tá falando agora, e também sobre escolhas. Eu acho que uma coisa que é óbvio, é bem óbvio que eu vou falar, mas esse negócio de encontrar alguém que ama Jesus, sabe? Porque o relacionamento, acho que a Lê falou alguma coisa isso. O relacionamento, naturalmente, assim, duas pessoas de Deus que amam a Jesus e tal, ele já carrega muitos. Nossa, até atingir uma maturidade, de um ceder, o outro abraçar, depois e conviver, e relevar, e a paz é o que reina. Nossa, isso demora. Duas pessoas de Deus que se amam, que têm caráter, que amam Jesus. Já é difícil, porque é um choque cultural mesmo, né? Cada um carrega leis e formas que vêm desde pequeno. A mãe e o pai diz que tinha que ser assim. Quando você chega dentro da sua casa, o outro é totalmente diferente disso, mas eu tô certo. E você vai ter que entrar em conflito com aquilo que você tinha de valor. Então é difícil. Aí você pega, por exemplo, só que o que acontece? Como foi o nosso caso, né? O que sustentou o nosso casamento? Foi a aliança com Deus. E nem foi a minha aliança com Deus, foi a aliança que o Lipão tinha com Deus. Porque eu lembro dele falar muitas vezes assim pra mim, ó: Lari, eu não tenho mais 0 motivos pra estar com você. Assim como eu também falava pra ele: olha, eu também não tenho motivo nenhum pra estar com você. Mas ele falava assim: se você quer pegar porta rumo embora, a porta tá aberta. Você que se acerte com Deus. Eu não vou fazer isso. Eu não vou sair daqui. Eu vou permanecer nesse lugar. Então, eu lembro que isso me assustava bastante, sabe? Porque eu falava: meu Deus, me dava um temor do tipo assim, tá, eu também não vou embora então, se tu tá dizendo que eu vou ter que me acertar com Deus, sabe? E porque assim, os nossos motivos não eram motivos, as nossas brigas e as crises, enfim, era muito mais a ver comigo mesmo. Eu não estava bem emocionalmente, enfim, de várias crises internas minhas, e descontava isso no relacionamento. Então, o que eu quero dizer? Quando você tem duas pessoas que amam a Jesus, né? Você tem um casal, você ama Jesus, seu marido, a pessoa que você está escolhendo ama Jesus. Quando vem a crise, o que vai sustentar vocês foi uma decisão que vocês tomaram lá atrás. Não vai ser o que ele disse agora, o que ele deixou de fazer, o que ele esqueceu. Vai ser uma decisão por amar a Jesus na aliança que vocês fizeram. Então, por isso que eu acho que em primeiro lugar de tudo que nós conversamos, você precisa achar alguém que é apaixonado por Jesus. Assim, sabe? Que
é identificado em Jesus, sabe? Que é uma pessoa que, tipo assim, as decisões e as escolhas vão ser por causa de Jesus, né? E a obediência não vai ser a você, vai ser a Jesus. Então, vão permanecer e vão procurar se ajustar, não porque dão motivos um ao outro, mas porque amam a Jesus. Aí você pega um casal, então, que você escolheu. Ai, nossa, ele é lindo. Pô, gente boa, trabalhador, né? As coisas que geralmente se analisam. Só falta Jesus. Só falta Jesus. E Só falta não, né? quando chegar dentro do relacionamento em que existe uma crise, em que você não dá mais motivo nenhum para ele ficar, porque ele não te admira mais, você não admira mais ele, vocês estão discutindo o tempo todo. É farpa para cada lado. Aí vai chegar a hora de vocês vão chegar um de frente com o outro para tomar uma decisão e vai gerar tristeza, dor, se houver divórcio. Mas se houver Jesus no meio disso tudo, as coisas vão ser ponderadas de outra forma. Porque... Pode falar, Lê. Não, eu tava ouvindo a Lari e tava pensando que quando a gente tem Jesus, até as brigas da gente, elas perdem um pouco sentido. Porque assim, eu não sei vocês, mas às vezes eu tô louca pra fazer uma briga, né? Mas eu penso assim, depois eu vou ter que ir lá pedir Procurando uma briga. É. Essa é a Letícia, gente. Prazer, eu vou ter que ir Letícia. lá pedir perdão. Porque, tipo Preguiça. assim, não vai dar em nada, tu entendeu? Não tem não vai saída. prosperar. Porque eu não vou me separar, A vou briga não continuar vai aqui. prosperar. Não vai, entendeu? Então, Sim. assim, tu já meio que pensa assim, não, então, né, deixa assim mesmo, né? Porque tu acaba até redesenhando as tuas relações, né? Quando Total, tem Jesus. é bem isso, né? Porque o pacote Amar Jesus vem tudo que precisa. Vai ser uma Exatamente. pessoa quebrantada, Exatamente. que vai pedir perdão, capacitada pelo Espírito de Deus para ser transformada. Porque, por exemplo, quando eu casei, eu me percebi muito pior do que um dia eu imaginei ser. Porque antes eu morava sozinha, então eu não tinha ninguém para brigar, não tinha ninguém para me irritar. Então eu achei que eu era, muito legal. Achei que eu era top, assim, sabe? Porque ia me irritar com quem? Com as paredes? Aí eu casei, eu descobri vários pontos de falha de caráter, de ira, várias coisas que eu não tinha oportunidade de enxergar em outros relacionamentos. E é o amor a Jesus que faz a gente ser transformado, né? Confessar, se humilhar. É o amor a Jesus que vai te dar segurança de não ser traído, por exemplo, né? Porque eu não confio que... Eu não posso confiar tanto no amor da pessoa por mim. Porque esse amor, ele é Vulnerável, né? vulnerável, exatamente. Mas é por amor a Jesus que a pessoa não vai me trair, que a pessoa Eu sei não que a vai pessoa ceder à não vai me trair, pornografia. porque ela vai ferir a Deus, né? Ela vai ferir os... Exato, Então, o eu sei compromisso que em dela é primeiro com lugar Deus é antes com de Deus, ser não é comigo. nem comigo. E você pensa, por exemplo, que instabilidade você tá com alguém que não ama Jesus. Já pensou? Meu Deus. É muito instável, Não, o né? Porque propósito, você... os assuntos, o propósito de vida também, né? Além da instabilidade, assim, no sentido de insegurança, né? Porque, meu Deus, a pessoa a qualquer momento pode te largar, pode... É porque eu penso assim, ó. Amar a Jesus é como uma âncora. Então você tá preso ali. Então você sabe que aquele barco ele vai rodear ali, e ele vai ficar aqui. Agora, uma pessoa que não ama Jesus, ele tá flutuando. Então, assim, ó, no primeiro momento que ele quiser pular fora, a quem ele teme? Ninguém. Então ele não tem nada a perder. Fora né? que eu não Que consigo horror, entender, que difícil. gente. Tipo, se tu ama Jesus também, como é que tu vai viver com uma pessoa que não vive o mesmo propósito, sabe? Eu não consigo entender como é que... O que conversam, o que comem, conversam, onde como se andam. Como se reproduzem. relaciona? Sabe, por exemplo, até a decisão de ter filhos, de como vai ensinar Ah. esses filhos, gente, é impossível. E tem muito disso, gente, esse namoro evangelístico aí, né? Vou começar a namorar essa pessoa. Gente, que eu não creio dá certo isso que aí, através da minha vida. Gente, isso é uma furada da furada. E não é nem com a pessoa, é contigo, gente. né? Porque, assim, todas as decisões da nossa vida, elas vão partir dessa grande primeira decisão, né? Que é a quem eu vou servir. Eu não entendo como é que... Tipo assim, até compromissos. Eu tenho que ir na igreja, daí ele não me deixa ir na igreja. Ou então eu vou, mas ele não vive o mesmo mundo. Vocês conseguem imaginar como é que seria vocês casarem Não, com e uma assim, pessoa? acontece o seguinte, alguém tem que ceder, né? E normalmente quem cede é aquele que se tem como Que já cristão. cedeu no início. Exatamente. Então, assim, e a pessoa às vezes, e eu vou dizer o seguinte, a pessoa vai mentir pra ti que vai fazer, tá? Eu sei porque assim, eu já vi milhares de vezes. Não, tu pode ficar tranquila que eu vou na igreja contigo, eu te acompanho. Gente, vai acompanhar até Conquistar de vez. conquistar. Depois que tiver, não vai acompanhar coisa nenhuma. Entendeu? Então, assim, a pessoa acaba sendo enganada por essas coisas. E porque a pessoa também quer, a pessoa tem desejo ali, ela tá implicada naquela relação, ela
ela quer aquilo, né? Então, assim, é muito perigoso. Pode acontecer de dar certo? Pode, mas assim, é muito raro. É a exceção da exceção, né? É. Eu acho que é importante falar, assim, porque eu entendo porque pra mim aconteceu um pouco mais recente, então eu entendo o sentimento de tu tá dentro daquele relacionamento. Talvez é um Seguro. caso de namoro evangelístico, assim, né? Só que eu tô apaixonada pela pessoa. Sabe? Quando tu tá realmente apaixonada, parece que tu tá presa à pessoa. Aí também uma questão, acho que é importante. Esse é um dos motivos pelo qual nós não podemos ter relação fora do casamento. Por exemplo, nesse relacionamento que eu contei pra vocês que eu terminei, foi muito difícil sem eu ter tido relação. Tu imagina se eu fosse misturada a misturar. esse ponto? Não ia conseguir terminar. Porque é uma intimidade tão grande, uma prisão, né? Um entrelaçamento tão profundo que às vezes é por isso que as pessoas não conseguem romper, né? E então, às vezes mesmo, né, com ou sem relação, você tá tão apaixonado, tá tão envolvido no sentimento que é realmente o sentimento da pessoa é que ela não vai conseguir pular fora. Ela acha que ela não vai conseguir esquecer, que ela não vai conseguir se libertar. Aí ela negocia princípios. Ela sabe de tudo isso, mas é que é tão forte, só que eu preciso te dizer, né, você que tá ouvindo, que é uma mentira. Você acha que esse sentimento te domina, mas quando você domina esse sentimento, você percebe, ele não era tão forte assim, sabe? Eu consigo viver sem esse sentimento. Eu consigo, ele vai diminuindo com o tempo, eu vou esquecendo, eu vou, né, me utilizando de mecanismos para não ficar alimentando isso na minha mente. Eu acho que muita gente entende isso lindamente na teoria. Quantos atendimentos com as meninas que eu converso e elas saem decididas. Não porque eu convenci, mas porque às vezes fiz algumas perguntas que ficou óbvio, sabe? Meu, eu tenho que terminar. Às vezes é um caso de violência, né? Que o menino é agressivo. Cara, isso é inadmissível. É agressivo ali contigo no namoro, já pula fora. É muito, 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 muito quase impossível que isso vai tomar um caminho bom, né? E ela sai decidida, forte. Cara, é isso. Na primeira conversa com ele, já cai no papinho. Por quê? Sentimento, né? Então, é uma coisa assim que, tipo... Eu acho que muita gente sabe disso tudo que a gente tá falando. Mas daí vai entrar em coisas mais profundas, sabe? Porque é igual o caso de pessoas que estão dentro de relacionamentos abusivos e não conseguem sair. Porque aí tem questões também mais profundas do Tem a passado. dependência também, né? Eu penso assim também que quando eu encontro algo que eu não consigo abrir mão por conta daquilo que Deus está me orientando, se tornou Deus. E aí... Então, assim, se tu não consegue abrir mão... tu vai ter que revisar outras coisas na tua vida, Perfeito, porque tá no lugar errado também, né? Perfeito. É um alerta mesmo, né? Essa fala, eu não consigo, não vou dar conta, não tem como terminar, é impossível. Realmente são alertas para, de fato, se existe alguma coisa não saudável nesse lugar, né? E não é que não vai sofrer, é um luto. Vai sofrer, né? No meu caso ali, eu sofri nos 2 términos e chorei muito, enfim. Mas sabe um sofrimento saudável, em que tu chora, mas tu segue em frente? E é o que muita gente não vive. O mundo acabou. E acho que a Lê trouxe aí uma coisa que realmente se tornou um ídolo, né? E isso, dentro de um casamento, seria problemático da mesma forma, né? Porque marido tá no lugar de marido. Deus tá no lugar de Deus. Exatamente. A Elisa que diz uma coisa que eu acho engraçada. Entre os pecadores, mãe, tu é a melhor. Porque ela diz que Deus tá em primeiro lugar. O melhor é Deus. Entre os pecadores... Querida! Porque é essa consciência de que Deus tem que estar em primeiro lugar. Ela, entre os pecadores... Primeira vez saiu do nada, a gente tem que... Entre os pecadores, tu é a melhor. Tipo assim, tu é pecadora, mas gosto muito de ti. Mas porque essa consciência de que Deus tem que estar em primeiro lugar, tem que estar muito vivo em nós, né? Deus tem que estar em primeiro lugar. Se não está em primeiro lugar, gente, a coisa já começa toda errada, né? Agora eu queria puxar um negócio da Cal ali, o quanto foi importante também esse segundo término para ela, porque às vezes a gente vê uma coisa, parece ruim, né? Aparentemente ruim, mas existe o agir de Deus ali. Porque talvez, se tu tivesse entrado num casamento com o Geise não tendo o coração, vocês iam ter um problema. Talvez vocês não tivessem casados hoje, né? Mesmo sendo um homem de Deus. Por quê? Porque ele precisava também ter transformações. Então, assim, tem coisas às vezes que são aparentemente ruins e que são de Deus, né? Para transformar o nosso coração. E às vezes não é o tempo.
Exatamente. Eu não quero, assim, que quem tá ouvindo isso ache que é uma regra e que eu tô profetizando que você vai voltar com o seu ex, Não, ou, né? Não é Às isso. vezes não acontece. Às vezes não acontece, na grande maioria das vezes. Mas às vezes não é o tempo também, Ah. né? Às vezes tá tentando abrir uma porta que Deus não quer abrir. E você tá empurrando. E assim, vocês casaram cedo, né? A Larissa casou cedo. Tu casou com Eu quantos com anos? 23. Não foi tão cedo. Não era tão cedo, né? Mas eu não sei se vocês recomendam, se isso é bom, se vocês... Mas tem gente que às vezes é uma pressa, assim, muito por comparação aos outros amigos. Não é por uma coisa, né? Que, eu creio que eu vou construir algo com ele e tal. E às vezes, não tem paciência para esperar algumas coisas se redesenharem de uma outra forma, sabe? Porque, por exemplo, nesse tempo que eu terminei com o Geise, a gente ficou 2 anos terminados. Eu poderia ter casado com outra pessoa. Poderia, né, não, cara, eu vou agilizar o negócio aqui, porque eu preciso casar, eu preciso, né, eu já morava sozinha A há gente muito resolver as tempo. coisas, né? E às vezes é até aquela pessoa, mas segura cada um de um canto, né? Talvez ele vai amadurecer de lá, você vai amadurecer daqui, né? Mas ainda assim, nesses casos, eu indicaria não criar essa expectativa, né? Lá na frente você vê se essa espera aí foi uma coisa que no fim fechou as peças do quebra-cabeça, mas às vezes a gente é apressado demais, né? Porque a gente tem uma idolatria ao namoro, uma idolatria ao casamento, uma idolatria ao romance, não sabe viver por um tempo sozinho para se resolver, né? Enfim. É isso. Eu acho que esse pode Já? é muito. Quer Meu, falar mais? eu tinha coisas pra falar. Então fala aí. Quer falar? Fala. Teu momento. Agora você É que a perdeu o gente fio da perde a noção meada. de tempo, não sabe quanto tempo tá aqui, né? Falando. Não, é que eu ia falar uma coisa que a gente não falou, que dá pra gente ver, depois eu encerro, gente. É essa questão de palavra de Deus e profecia, se é fulano, se é o Beltrano. Ah, meu Deus, tenho tanta história. Que isso aí que às vezes as pessoas esperam, a vontade de Deus manifesta através de coisas espirituais, Sim. né? E aí, Cal, conta pra nós, aquela que já sumiu. Vocês já tiveram, assim? Palavra- Eu casei, o pastor Nem era existia profecia naquela Não. época. Não, eu tive situações assim. Me conta. Não, até assim, antes de eu namorar o Daniel, como eu falei, né, eu já tinha uma outra pessoa que eu não cheguei a Letícia namorar. pegadora, né? Ai, gente, assim, muito rodada aos 15 anos. Mas, Olha, lá mas no essa centro de pessoa Santa Maria. tinha várias coisas, que era o rapaz, que não sei o que lá, eu nem cheguei a namorar ele, assim, mas ele gostava de mim e tal. Mas, assim, tinha toda uma atmosfera espiritual. E foi... E é tão interessante que a minha mãe não queria saber. Minha mãe achava que não, que nada a ver, que nada a ver, que nada a ver. E eu era apaixonada por ele, né? Minha mãe vencia na oração, porque um dia eu acordei odiando o guri. Não queria nem saber mais. Escrevi uma Sério? carta, não queria nem falar com ele pra terminar, assim. O que não existia, né? Porque a gente não namorava, só, enfim, né? Se gostava, assim. Mas, assim, o quanto isso é perigoso, porque às vezes as pessoas esperam palavras, esperam direção, buscam isso e é uma forma de engano também. Gente, mas era tudo que eu mais queria, era ter uma revelação. No tempo que eu tava solteira. Eu sabia que isso nada a ver, mas, cara, toda pessoa nova que chegava na igreja eu pensava, será que é essa pessoa? Porque tu fica muito curiosa acerca do teu futuro, sabe? Quando tu tá nessa época, assim, de solteira, quem tá solteira vai me entender. Meu, tudo que tu quer, pelo menos assim, Deus, deixa escapar pelo menos uma fotinho, assim, pra eu ver como é que vai ser, né? Se vai ser também, porque tu chega a pensar que talvez... Eu cheguei a pensar, pensei, não é pra mim casar. Todo mundo vai casar, ter filhos, ter família. Deus quer que eu seja serva dele, só isso, me concentrar nisso. Tu não sabe do futuro. E Deus, ele não te fala, esse cara. Ele não te fala pra você realmente aprender a confiar, né? E depender... Mas eu ouvi muita história, assim. Umas pessoas querendo ser espirituais e talvez me trazer esperança. Outros, ele mesmo falava que Deus falou com ele que ele era o marido. Esse é corajoso, né? Esses aí é corajoso. Eu acho que eu sei. A gente sabe. caso, A gente sei. não dá sequência, não dá sequência. Eu lembro de um que falou assim pra mim, ai, Não pecado dá esse. sequência, Larissa, não dá. Eu já contei um caso aqui. Já Contei? Eu contei aquele Da caso. sem formosura? Não, esse eu não contei. Ah, tá. Não Tu sei. contou, sim, tu já falou que tinha uma profecia que ele era sem que ia ser formosura. sem formosura. E o que eu falei que era feio também já contei, né? Já, acho que já. Mas É que qual não que é a era mesma o... coisa? Não, esse é era outra. outro. É o que falou que Deus tinha falado e a Cal disse que não, a porque pessoa achava já- ela feia. Mas qual que foi o Pod Nosso que a gente então- falou disso? Ai, não Mas sei. esse aí foi
você falou Ah, tá. que era sem formosura. Daí, quando a pessoa disse que ele era a pessoa que Deus revelou pra ele, ele era feio, eu disse pra ti que era ele, pra tu ter casado com ele, lembra? Eu lembro. Porque Tu existia queria uma me ferrar. profecia e a gente Gente, achava ele feio. Ó, eu Você tenho só- uma amiga que eu não vou falar quem é. Não, a Lari, olha. Eu tenho uma amiga que eu não vou falar quem é. Mas assim, ela recebeu, foi fazer uma fisioterapia, ela vai saber quem é ela, né? Foi fazer uma fisioterapia, coisa aleatória. E o cara lá Ah, tá, fazendo eu a sei, eu fisioterapia sei. pegou e disse assim: olha, eu não sei se tu acredita, mas eu sou crente e tal. E deu uma profecia nesse sentido. Mas a profecia estava muito, assim, desenhada para uma pessoa. Parecia uma pessoa mesmo. Só que ela não queria, guria. Ela chorava e eu chorava de rir, né? Ai, meu Deus, por que Deus fez isso comigo? Ah, como Só se que fosse assim, ó, Deus mesmo sim, ó, falando. e assim, e tudo parecia, assim, inclusive continua aparecendo, né? Até quando eu quero incomodar ela, eu começo, olha o fulano. E ela dizia, pelo amor de Deus, por que eu não vou casar? Eu não vou, eu não quero. Porque às vezes a pessoa toma aquilo como uma verdade. Sim. E mas o que foi isso? Ai, você deu um grito. Mas o que foi isso? Foi um tiro, gente. Nós estamos na favela. Foi uma chacina. Uma execução. Teve uma execução aqui, pessoal. Alguém foi, Eu nunca vi a Letícia estar assim. Ela é tão forte, né? Ela bota medo agora. bem menininha, o que deu? Ai, meu Ai, suspeito. gente. Ai, Jesus. Gente, o que foi isso? Não sei, estranho, né? Pois é, foi Muito estranho. Será que a minha filha Porque tá não tem bem? nada pra acontecer aqui. Ai, gente. Chegou a droga. Não, a gente assim, as pessoas pensam o quê da gente morando na favela? É um mato. Legal? Amor, Moramos no meio da floresta. É que se vocês não sabem, a gente mora no meio do mato. Né? Ai, a Amor explicou isso. Né? Ai, nem sei o que eu tava falando. Ele Enfim, povo gente. ficou bravo. Meu Deus, mulher, por que tu falou isso? Não tem nada a ver. Não moramos no meio do mato. Não, mas tem uns matinhos, né? Sim, mas não no meio do mato, que é onda no meio do mato. E Aí agora, tu viu, e agora tu disse que tá chegando a droga, Larissa. O que as pessoas tu viu a vão pensar? montagem do Marquinhos? A É. gente no, tipo, Aham, numa mas floresta. Muito bom. Ai, bem Gente, aliado. vamos encerrar, né? Vamos, acho que já... Não, mas a gente tava falando da profecia, né? É. Sim. Que tá falando. Eu nem né? sei mais, Daí a gente, tua amiga enfim. chorou, tal, É, né? não, porque aí a pessoa, eu fico mexendo com ela, porque eu não acredito que Deus iria fazer isso com ela até. Sim. Sabe quem é, né? Sei. Tadinha. Amei. É. Vamos dar Não, é sequência. isso, gente. Esse tema. Ah, mas só uma coisa. Não, vocês querem? Vamos Mas lá. Só uma coisa, tá mas sabe que difícil teve. hoje. A gente teve uma situação espiritual ao que Ah. confirmou a minha volta com o Geise, sabia? É. Não, eu não tipo- desacredito, mas eu acho que a pessoa não pode Tem tomar que tomar isso cuidado. como uma verdade. Gente, tá acontecendo alguma coisa lá fora. Como uma Gente, será que tá tudo verdade. bem? Você que tá tudo bem. Não, é. Olha, se não tiver, eu prefiro ficar aqui dentro. Mas a minha filha tá lá fora, tem que salvar Onde é ela. que ela tá? Lá no fraldário? Com a, Mas vem de lá, né? Com a Com a minha babá? mãe. Não, eu achei A que babá não. que é a minha mãe. Ah, tua mãe? A babá da Muri tá aí hoje. Eu vi. Enfim. Mas assim, eu creio, né? Não sou uma sensacionista nesse sentido. Eu creio que Deus pode usar pessoas, mas a gente não pode tomar isso. É. Quando tu recebe uma palavra, tu não pode guiar a tua vida naquela palavra. Perfeito. Isso é uma coisa que é bem assim. Isso serve para confirmação depois, o pós, né? Depois que deu certo, a gente olhar para trás, né? Mas a gente não pode guiar a nossa vida assim, porque senão, meu, eu já vi cada coisa absurda. Até acho que o Lipão vai fazer uma coisa hoje sobre isso, um aconselhamento online, uma coisa assim do tipo. Deve ter lá no Instagram dele, já aconteceu, pessoal. Esquece então essa Não, é porque ele vai fazer, vai ficar gravado, imagino. Ah, não sei nem o que é. Ah, ele botou lá, dia não sei o que de aconselhamento. E é sobre isso, eu vi? É sobre isso? Tá Eu tudo não bem. sei. Tá no Instagram, É, amém. É isso. Amém. Ai, gente, essa conversa tá muito de louco, vou parar. Não, eu queria encerrar. Encerra, Amém, é o melhor. encerra. Não, Encerra, já deu. Então, gente, esse pod, na verdade, ele serviu muito pra alerta mesmo, assim. Eu acho que
quando a gente decidiu falar sobre esse tema, Gente, o que é isso? Tá Parece acontecendo tiro. horrores. Vocês viram que a metade do pod ficou tocando um alarme? Vocês viram? Aham. é a polícia aqui do lado. Sim, eu fiquei fingindo normalidade, mas eu tava nervosa. Agora tá começando o tiro? O que é isso? Deixa eu mandar mensagem. Encerra. Encerra. Vamos lá. Mas esse tema de hoje, né, muito do que a gente decidiu de falar sobre ele, porque, é um assunto muito sério, de verdade, assim, por amor às pessoas que assistem assiduamente os pods, por amor a vocês que estão nessa fase, porque, de fato, muito baseado naquilo que a gente atende nas nossas salas aqui na igreja, de mulheres falando, como eu até citei o exemplo, né, dessa pessoa que me procurou falando sobre isso. Olha, eu prefiro a morte do que ouvir você me dizer, não, permanece, tenta mais um pouco. E assim, ela não estava vivendo violência, qualquer coisa, abandono, não. Simplesmente estava, assim, acabou o convívio, sabe assim? Uhum. Acabou a admiração, acabou. Então, é um assunto muito sério, tem que ser levado a sério. Não é brincadeira, não é filme da Disney. De fato, precisa ser uma decisão, uma aliança, com base nos princípios da palavra de Deus, para que vocês possam ter uma vida feliz, sabe? Um casamento feliz, para que vocês possam ser satisfeitos em Jesus, no relacionamento de vocês. Então, é isso. Enquanto dá tempo, pense bem, né? E dá tempo até o altar. Às vezes pode ser um dia antes, 2 dias antes. Não tenha medo de ser meio na louca, assim como foi na minha história, né? Tem um trecho de uma música da Marcela Thaís que fala bem isso. É melhor chorar agora do que uma vida toda. Muito bom. Isso aí. É isso, gente. Coloca aí nos comentários se você está frustrada no seu namoro, brincadeira. Mas a gente quer saber muito, coloca nos comentários como tem sido os pods pra vocês. E se você tá vivendo essa fase de namorar, de noiva, escolhendo aí, coloca nos comentários pra gente conhecer vocês. E é isso, valeu meninas. Foi muito bom, até a próxima. Deus abençoe vocês. Até o próximo Pod Nós.